No auge do Império Romano, uma visita ao Coliseu era muito mais do que assistir a um simples espetáculo. Era uma experiência intensa e cheia de surpresas. Imagine estar entre milhares de espectadores, mastigando grãos de bico enquanto testemunha execuções ao meio-dia ou observando leões, sim, os leões mesmo, e outros animais exóticos sendo soltos na arena por portões camuflados. E não para por aí. Algumas elites romanas aproveitavam a oportunidade para coletar o suor de gladiadores famosos, acreditando que isso aumentaria seu próprio charme. Os eventos no Coliseu eram tão elaborados e variados que o público nunca sabia o que estava por vir. Entre caçadas, batalhas épicas e encenações teatrais, cada dia no anfiteatro tinha sua dose de surpresa e grandiosidade. Hoje, vamos explorar como era a experiência de ser um espectador no Coliseu Romano. Antes de mergulharmos nessa história fascinante, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações e nos contar nos comentários que período histórico você gostaria de viver. Agora, vamos ao Coliseu. No Coliseu, a entrada era gratuita, um dos muitos privilégios de ser cidadão romano. Mas, mesmo com acesso livre, os assentos eram cuidadosamente organizados de acordo com sua posição social. O primeiro nível, conhecido como pódio, era reservado à elite, o imperador, as virgens vestais e cerca de 2.000 cidadãos de destaque. Ali estavam atletas romanos e figuras importantes que assistiam de perto ao espetáculo sangrento. Logo acima, no segundo nível, sentavam-se os comerciantes ricos, aliados políticos e patrícios abastados. Esses eram os lugares da classe alta que, embora não tão privilegiados quanto os do pódio, ainda ofereciam uma excelente visão da arena. Já o terceiro nível, no topo, era destinado ao povo comum. Aqui estavam os verdadeiros fãs, trabalhadores e cidadãos comuns que, mesmo distantes da ação, eram o coração vibrante da plateia. Cada assento refletia a hierarquia da sociedade romana, tornando o Coliseu não apenas um espaço de entretenimento, mas também um palco de status social. Ir aos jogos no Coliseu era como visitar um parque temático. Imagine a Disneylândia, mas onde o Donald e o Pateta lutassem até a morte para entreter o público e honrar o imperador Mickey. Nos grandes festivais, o Coliseu atraía multidões de até 50.000 pessoas, transformando o local em uma mina de ouro para comerciantes e vendedores ambulantes. Do lado de fora, barracas vendiam alimentos, bebidas e lembranças para os espectadores. E quem sabe, talvez até houvesse programas com informações e estatísticas dos gladiadores, como uma versão do famoso trunfo, o jogo famoso de cartas. Esses itens poderiam se valorizar instantaneamente caso o gladiador morresse durante o evento. No quesito gastronomia, os romanos adoravam salsichas, grão de bico e doces. Dentro do Coliseu, os espectadores podiam se deliciar com vinho, doces e petiscos. Tem nozes? Talvez não, mas havia pratos mais exóticos, como fígado de carriça ou baço de texugo. Um verdadeiro banquete para os paladares mais aventureiros. Além disso, o público podia adquirir mercadorias curiosas, como pequenas bolas de madeira contendo fichas especiais. Essas fichas podiam ser trocadas por prêmios que variavam entre comida, dinheiro e até um lugar em uma ilha. Mas na Roma antiga, ilha era o nome dado aos prédios de apartamentos de vários andares. Depois de entrar no Coliseu, os espectadores enfrentavam um novo desafio: encontrar seus assentos em um estádio gigantesco, capaz de receber até 50.000 pessoas. Tudo dependia do status social. Os mais privilegiados tinham assentos confortáveis nos níveis mais baixos, enquanto as mulheres e os pobres precisavam escalar o equivalente a 12 a 15 andares modernos para chegar aos seus lugares no topo. Não era uma tarefa fácil, especialmente para quem tinha menos condições físicas. A arquitetura do Coliseu refletia a hierarquia da sociedade romana. Entradas, escadas e passagens eram separadas por divisórias de ferro e mármore, dividindo cuidadosamente as diferentes classes sociais. Era um sistema meticulosamente planejado para organizar a multidão. Com 6 acres de terreno e uma altura equivalente a um prédio de 12 a 15 andares, o Coliseu era, e ainda é, o maior anfiteatro do mundo. Mas, embora a estrutura fosse impressionante, o conforto deixava a desejar para a maioria. Quem não estava nos assentos de primeira classe recebia um espaço bem limitado, apenas 15 polegadas de largura e 27,5 polegadas de espaço para as pernas.
Agora imagine tudo isso sem ar-condicionado, depois de subir uma longa escadaria, cercado por uma multidão animada. Definitivamente, a experiência era apertada, mas a expectativa de assistir às lutas sangrentas fazia valer a pena. As fileiras de cima, ver e ouvir era um desafio. O Coliseu era tão grande que os espectadores na parte mais alta mal conseguiam ver ou ouvir a ação na arena. Essas fileiras, no equivalente a 15 andares de altura, ficavam atrás de uma parede de 16 pés, dificultando ainda mais a visão. A multidão no topo, composta principalmente por mulheres e pessoas de baixa renda, tinha que se esforçar para acompanhar os eventos lá embaixo. O rugido da multidão podia chegar até ali, mas os detalhes das lutas eram quase inaudíveis. Essa divisão refletia também as condições de vida na cidade. Os apartamentos romanos, chamados ilhas, podiam ter até 6 andares, e o preço do aluguel era proporcional à quantidade de escadas que um inquilino precisava subir. Agora imagine convencer seus amigos a ajudar com a mudança, sem nem poder oferecer uma cama dobrável como recompensa. A Caixa Imperial, o melhor lugar da casa. Enquanto o público sofria com escadas e espaços apertados, o imperador tinha um lugar privilegiado, a Caixa Imperial. Dali, ele assistia aos combates e decidia o destino dos gladiadores com um simples gesto do polegar. Curiosamente, ao contrário do que mostram os filmes, a maioria das lutas não terminava em morte imediata. O perdão era comum e os gladiadores geralmente sucumbiam a ferimentos graves, não à decisão imperial. E claro, o imperador não se misturava com o público. Ele tinha entradas exclusivas para evitar o contato com a ralé e com eventuais restos de comida ou excrementos de animais que poderiam estar pelo caminho. Afinal, até para um imperador, a segurança vinha em primeiro lugar. A sombra que protegia os espectadores. O calor mediterrâneo era impiedoso, mas o Coliseu tinha uma solução engenhosa: o velário, um enorme sistema de toldos manobrado por marinheiros especializados. Usando cordas e polias, eles estendiam grandes pedaços de tecido para bloquear o sol. Ironia do destino: enquanto os espectadores da classe alta suavam sob o sol, os menos favorecidos, sentados nos níveis mais altos, aproveitavam a sombra. Era como sentar no ar-condicionado do cinema, enquanto os ricos ficavam no calor da matinê. Os combates no Coliseu vinham acompanhados de uma trilha sonora. Trombetas, cornetas e até órgãos hidráulicos animavam a plateia enquanto gladiadores enfrentavam animais selvagens ou outros lutadores. A música também tinha uma função prática. Era o sinal para os assistentes de palco prepararem a arena, liberarem animais selvagens ou iniciarem a próxima batalha. Pense nisso como uma versão romana dos temas de entrada de lutadores de wrestling. Naumaquias, batalhas navais na arena. Se você acha que o Coliseu era só um palco para combates, pense novamente. A arena também era usada para encenações de batalhas navais, conhecidas como naumaquias. Para esses eventos, a plataforma de madeira era removida, e o espaço abaixo da arena era inundado com água trazida por aquedutos. Assim, criava-se um lago artificial com até 5 pés de profundidade. Navios em escala reduzida entravam em cena para recriar combates históricos. Essas batalhas navais eram mais um exemplo da grandiosidade e criatividade que faziam do Coliseu um dos maiores espetáculos do mundo antigo. Ao contrário do que muitos imaginam, nem todos os gladiadores eram escravos ou criminosos condenados a lutar até a morte na arena. Na verdade, alguns romanos livres escolhiam voluntariamente essa vida, matriculando-se em escolas de gladiadores para se tornarem profissionais. Para aqueles que se destacavam, os benefícios superavam os riscos. Gladiadores vitoriosos eram tratados como verdadeiras celebridades. Assim como os atletas modernos, eles conquistavam fama, fortuna e a admiração do público. Crianças romanas podiam até comprar bonecos de argila representando seus gladiadores favoritos, os brinquedos colecionáveis da época. Além disso, grafites de Pompeia sugerem que muitos gladiadores eram conhecidos por seus casos amorosos com mulheres aristocráticas, que admiravam sua força e coragem. E não para por aí. O suor dos gladiadores era considerado um afrodisíaco e era usado como ingrediente em cremes faciais. Parece algo inusitado, mas quem sabe, talvez até nossos atletas de hoje guardem algum segredo de beleza similar. Outro espetáculo impressionante no Coliseu era a caça aos animais. Nesse tipo de evento,
Os bestiários, gladiadores treinados para combater criaturas selvagens, enfrentavam desde leões, tigres e ursos até animais mais exóticos, como elefantes, hipopótamos, girafas e até, supostamente, baleias. Esses confrontos variavam em grau de perigo. Embora alguns animais fossem realmente mortais, muitos combates eram cuidadosamente orquestrados. Alguns bestiários enfrentavam as criaturas à distância, usando lanças e arcos. Por mais incrível que pareça imaginar Russell Crowe lutando contra uma baleia no meio da arena, a realidade provavelmente envolvia baleias sendo tratadas de longe. Mas, quem sabe, se houvesse um roteiro criativo suficiente, Roma talvez tivesse tentado encenar algo assim. Os eventos de caça também eram devastadores para a vida selvagem. Em um único dia de festival, milhares de animais podiam ser mortos, muitos deles trazidos de terras distantes para entreter o público romano. Os gladiadores e os bestiários não eram apenas lutadores. Eles eram o coração dos espetáculos do Coliseu. Seja enfrentando adversários humanos ou animais selvagens, sua coragem e habilidade os transformavam em heróis e ícones culturais. Uma das histórias mais famosas sobre o Coliseu romano é a de cristãos sendo lançados aos leões como entretenimento. Porém, apesar de ser amplamente divulgada, não há evidências concretas que provem que isso realmente aconteceu. A conexão entre o Coliseu e o sofrimento dos cristãos foi mencionada pela primeira vez no século IV, mas só ganhou destaque novamente no século XVII. Escritores cristãos como Lactâncio e Eusébio, bispo de Cesareia, documentaram perseguições e mortes de cristãos sob ordens imperiais, mas essas ações não faziam parte de uma política oficial e ocorreram de forma dispersa em todo o Império Romano. No entanto, punições brutais no Coliseu eram comuns. Durante os Jogos do Meio-Dia, os damnati, ou seja, criminosos e prisioneiros de guerra, eram condenados à morte por métodos horríveis, muitas vezes enfrentando animais selvagens ou lutando até a morte entre si. Essas execuções públicas funcionavam como um tipo de espetáculo macabro, não tão diferente de uma versão primitiva de Battle Royale. Após o caos do reinado de Nero e um ano tumultuado com 4 imperadores diferentes, Vespasiano ascendeu ao poder e deu início a uma nova era para Roma. Ele buscava se distanciar da imagem de decadência e egoísmo associada a seus predecessores e se posicionar como um líder do povo. Entre suas estratégias para conquistar a população estava a construção de um projeto ambicioso, o Anfiteatro Flaviano, que hoje conhecemos como Coliseu. Ele foi erguido no local onde antes ficava o lago privado de Nero, substituindo um símbolo de opulência pessoal por um espaço dedicado ao entretenimento público. O nome Coliseu, no entanto, só surgiu muito tempo depois. Durante a Idade Média, o termo foi adotado, possivelmente em referência ao Colosso de Nero, uma imensa estátua de bronze que ficava próxima ao local do anfiteatro. Um símbolo duradouro de Roma, o Coliseu foi palco de eventos que capturavam o coração e a alma do Império Romano. Mais do que uma arena de entretenimento, ele se tornou um símbolo de poder, inovação e, eventualmente, da resiliência de Roma ao longo dos séculos. Hoje, o Coliseu não apenas evoca a grandiosidade do passado, mas também nos lembra das complexidades políticas e sociais de um império que moldou grande parte do mundo ocidental. E aí, o que você acha do Coliseu? Preferiria assistir a um evento na Roma antiga ou explorar a história do local nos dias de hoje? Curta o vídeo e se inscreva no canal para mais curiosidades históricas. E enquanto estiver aqui, confira outros vídeos fascinantes que preparamos para você.